O Ministério Avivado de Jesus. Esta é a lição número 4 da classe de adultos. Texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Quando uma pessoa é avivada, e o avivado aqui é bem no sentido bem amplo, não somente a pessoa batizada com o Espírito Santo, mas uma pessoa que é piedosa, uma pessoa que tem uma vida de santidade diante do Senhor. Isto, na verdade, não mostra a excelência dessa pessoa, e sim a excelência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem está ali ligado diretamente a essa pessoa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, uma pessoa que está convencida pelo Espírito Santo é uma pessoa que está humildemente reconhecendo o Espírito Santo e sendo obediente a ele. Portanto, isso faz entender que quando uma pessoa é avivada, mostra a atuação extraordinária nessa pessoa, pela qual foi transformada, teve o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Introdução. Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. É interessante, Salmos, Isaías 61, eu vou ler aqui para você. A gente tem um norte, né? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Portanto, isto é uma passagem que nos leva a entender que o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele vai sempre também fazer pela obra pelo Espírito Santo. E foi justamente por conta disso, pela virtude do Espírito Santo, ou pelo poder do Espírito Santo, que Jesus voltou para a Galiléia. O que é isso? Jesus era direcionado pelo Espírito Santo. Ora, se Jesus é Deus, ele é igualmente ao Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda assim Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Imagina eu e você. Precisamos também ser guiados pelo mesmo Espírito, para sermos assim imitadores de Cristo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida o Espírito Santo na vida de Jesus. É muito interessante que nós vamos ver, Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. O Senhor Jesus, no seu nascimento, desceu sobre ele o Espírito Santo. No batismo, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Na tentação pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vejamos aqui o que tem o nascimento, o batismo e a tentação de Jesus tem algo em comum. E o que é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, ele faz um trabalho muito extraordinário, como todo o trabalho do Espírito Santo, é levar a Cristo, no caso da questão de uma frase interessante: está escrito. Quando nós dizemos que está escrito, ou seja, está escrito na palavra, e nós somos obedientes a ela, porque nós temos conhecimento dela, quando nós falamos que está escrito, nós estamos dizendo ao adversário: você não me convence, eu não vou ceder a você, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo me leva para a palavra, e pela palavra você não me vencerá. Jesus, trazendo aqui para nós, poderia talvez trazer aqui uma situação aqui bem figurativa, só para a gente entender. Jesus poderia talvez dar um soco no diabo, por exemplo,
chegar para lá, Jesus tinha poder para isso. Jesus poderia enviar, chamar legiões de anjos para tirar o diabo dali. Jesus podia fazer tanta coisa. Poderia destruir o diabo ali com a força do seu poder. Mas não. Jesus venceu pela palavra. O que é isso? Exemplo. Jesus deixou para nós um exemplo. E qual é esse exemplo? O exemplo da palavra. Nós devemos a cada dia mais nos mergulhar na palavra. Veja que infelizmente a palavra ultimamente tem sido deixada de lado por muitas igrejas, membros, pessoas, né? Alguns até pastores que se dizem pastores estão deixando a palavra de lado, indo após outras coisas, filosofias e entre outras coisas, ciências e etc., e deixando a palavra de lado. Se Jesus, que é Filho de Deus, tem todo o poder, o que ele disse, todo o poder me dado no céu e na terra. Então ele tinha poder para destruir o diabo ali na tentação, mas ele venceu o diabo pela palavra. Para quê? Para deixar exemplo para mim e para você, que nós devemos estudar a palavra, ler a palavra, meditar a palavra, aplicar a palavra, viver a palavra, pregar a palavra. Porque assim, vivenciar a palavra, porque assim nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus. Ou seja, Deus é o nosso Senhor. O Espírito Santo no ministério de Jesus. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessaram pela palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Quem é o quebrantado de coração? É para esse que o Senhor vai ouvir, né? Para aquele que treme da minha palavra. Quando estamos, de fato, no centro da vontade de Deus, o nosso coração está quebrantado, está voltado para Deus, para a vontade de Deus. Não vale a minha vontade, vale a vontade de Deus. Quando nós temos esse espírito em nós, né? O espírito de humildade, reconhecer que, de fato, Deus é o nosso Senhor e por isso nós somos obedientes a Ele. Então veja que aqui o Senhor Jesus, todo o seu ministério foi guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele era quebrantado, ou seja, Jesus, ele mostrava sua dependência ao Pai. E mais uma vez, eu vou dizer, se Jesus, sendo o Pai, João 10,30, ele se submetia ao Pai, imagina aí você. Sinopse: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. E assim também nós devemos ter o Espírito Santo na nossa vida. E também no ministério, né? Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dar-nos o nosso pão, ou melhor, dar-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão, ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. De modo geral, as pessoas compreendem essa parte da oração. Primeiro nós precisamos enfatizar que a oração, ela é a chave da vitória, né? Ela é aquilo que nós temos de comunhão com Deus. Você usa a oração para ter comunhão com Deus, para conversar com Deus e não somente para fazer petições. Você não deve ir ao Senhor somente em oração, somente para pedir. Você deve, em primeiro lugar, elogiar o Senhor, engrandecer o seu santo e poderoso nome, agradecer pela sua vida, né, por todas as coisas, bênçãos que Ele tem dado a você. E se porventura você tiver uma petição, aí sim você faz. Mas aqui nessa questão principal desta oração, é importante que tenhamos em mente o seguinte: a oração aqui do Pai Nosso não é uma oração para a gente ficar repetindo, Pai Nosso que está no céu e tal. É uma oração para ser vivenciada. É isso que nós precisamos ver. E aqui foi bem prático, né? Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus
como o Pai Nosso santifica o nome dele, deseja a vinda do reino. Então veja que aqui, cada ponto aqui vai nos trazer a ideia de que é uma oração que tem que ser vivenciada. Se eu quero que o reino, a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor. Então dá-nos o nosso pão, ou seja, eu dependo do Senhor para me alimentar, que tanto no sentido espiritual como também no material. Confessa os pecados e pede perdão. Então toda a oração aqui nos mostra que essa oração ela precisa ser vivenciada e não somente recitada, como muitas das vezes. Vou até usar aqui um termo que o pessoal do mundo usa muito. A oração do Pai Nosso não é um mantra que a gente repete, lê, repete, e Deus será obrigado a fazer isso ou fazer aquilo. Não, quando nós falamos a oração do Pai Nosso, nós temos que vivenciar esta oração. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio de 70 discípulos. Mais uma vez, se Jesus é Deus, para que ele precisa orar? Não, Jesus não precisa orar, então por que ele orou? Para nos dar exemplo. Então, se Jesus sendo Deus, ele orou ao Pai, por que nós insistimos em não orar? Por que nós insistimos em não ir aos cultos de doutrina, aos cultos de oração, às consagrações, às vigílias? Por que estamos nos afastando do Senhor? Por que estamos nos distanciando cada dia mais da oração? A oração é uma conversa. Vou te dar um exemplo aqui prático. Quando você tem um amigo ou uma amiga, você tem muita intimidade com ela, com essa pessoa, pelo fato de você conversar muito com ela. Então você tem intimidade. Quando você precisa de alguma coisa, você vai a essa pessoa, como você tem muita intimidade com ela, você pede as coisas a ela. Agora, se eu não tenho intimidade com essa pessoa e eu preciso de algo dela, o que eu faço? Eu vou a você, eu chego, fala lá com aquela pessoa, você que tem mais intimidade com ela, você que conversa mais com ela, e ela vai te ouvir porque vocês têm intimidade, pede isso para ela, para essa pessoa por mim. É isso que nós fazemos. Quando nós temos uma comunhão com o nosso Senhor Jesus, nós conversamos com Ele e Ele intercede ao Pai por nós. Por quê? Porque Jesus é conhecido de nós e nós somos conhecidos dele. Então, quando nós oramos ao Senhor no intuito de ter intimidade, ter comunhão, você tem intimidade com Ele, então pede a Ele. É isso que nós precisamos fazer. E isso é o primordial da oração, é orar para ter comunhão. Então, claro, você tendo uma comunhão com o Senhor, é claro que vai ter uma hora que você vai fazer alguns pedidos e certamente Ele ouvirá e responderá, né? Sinopse: a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Uma vida na unção do Espírito. Uns são assim, né? Uns são e outros não são. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Vivemos uma época muito difícil de sequidão, eu diria até. De muitos de nós vamos à igreja, vou usar aqui um termo que é muito usado no futebol, né? Estamos aí na finalzinha da Copa do Mundo, né? Na verdade a Copa do Mundo já passou, né? Que é a situação de que vou somente para cumprir tabela. É um termo muito usado no futebol para dizer que o jogo não está valendo nada, eu só vou lá porque eu tenho que jogar mesmo. Eu só vou cumprir a tabela mesmo, eu preciso jogar. Eu já perdi, o jogo está perdido, então mesmo se eu ganhar o jogo não vai ter nenhuma alteração na minha situação. Talvez um time, por exemplo, que vai ser rebaixado para a segunda divisão. Ele já está rebaixado, mas ele tem que jogar a si mesmo, ele vai só cumprir tabela. Então, na igreja tem muito, principalmente aqui na questão aqui de obreiros, tem muitos obreiros que parece estar assim também, está indo para a igreja só para cumprir tabela, só para dizer para o pastor que está na igreja, só para dizer, para aparecer para alguém que está indo à igreja, mas não tem mais aquela essência do Espírito Santo.
Não é aquele obreiro que se entrega ao Espírito Santo. Em alguns casos tem até vergonha de se entregar, de se derramar diante do Senhor. O que as pessoas vão dizer? Eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um pastor. O que os irmãos vão achar de mim? Vão achar que eu estou aqui, eu estou em pecado, porque eu estou me humilhando, porque isso... Irmão, irmã, isso não é de Deus não. O Senhor quer mais que nós venhamos nos derramar em sua presença. Nós devemos ir à igreja não para cumprir tabela, mas para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nos entregar a Ele. Ver que sempre quando alguém chegava ao Senhor Jesus, clamando por Ele, Ele sempre atendia. Por quê? Porque a pessoa se derramava na presença dEle. Lembra lá de Mateus capítulo 8? Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele já chegou adorando ao Senhor, dizendo que, quando a pessoa diz, Senhor, se tu quiseres, ele está dizendo que, Senhor, eu sei que tu tem todo o poder, eu só dependo do seu querer, porque eu sei que tu pode. Então, o que Jesus falou para ele? Quero ser limpo, e ele foi limpo imediatamente. E por que ele recebeu isso? Porque ele chegou se derramando. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela chegou somente para tocar nas orlas do vestido do Senhor. Por quê? Porque ela sabia que ele tinha tanto poder que ela não precisava fazer muita firula, muita graça, só bastava tocar nele, era o suficiente para ela ficar curada. Ela creu, e crer, a Bíblia diz que é aquele que não tem, que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ela teve fé, então ela agradou ao Senhor e a sua enfermidade foi curada instantaneamente. Então nós devemos, entre tantos outros exemplos, nós devemos fazer o que? Nos entregar ao Senhor em oração, na adoração, no louvor, na igreja, em casa. Nós precisamos nos derramar, ou seja, o obreiro não deve deixar o ministério cair na rotina. Muito pelo contrário, precisa cada dia mais buscar o Espírito Santo, né? Buscar o renovo do Espírito Santo, como a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Esta é a função de todos nós, principalmente dos obreiros. Os obreiros precisam ter muita ligação com o Espírito Santo, ter muito essa comunhão com o Senhor, porque as pessoas veem, as pessoas notam, para que não venha assim, mais uma vez, ser mais um time, vamos botar assim, né? Vamos deixar assim, que vai à igreja somente para cumprir tabela. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas do que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, viver uma vida na unção, e mais uma vez, unção é assim, né? Unção e outros não são, no Espírito Santo, não é somente para a liderança, para os obreiros, é para todos os membros. E isso também inclui, apesar de não serem membros, isso também inclui as crianças e os adolescentes e juvenis. Todos esses, apesar de não, de modo geral, eles não são membrados ainda, né? Alguns casos sim, né? Mas geralmente não. Eles também podem ser batizados com o Espírito Santo, ter a unção do Senhor. A unção despedaça o jugo. Então, quando a pessoa está vivendo uma vida diante de santificação diante do Senhor, está cheia do Espírito, isso não vale somente para o obreiro, para o pastor, para o líder, né? Vale para todos os cristãos, todos, inclusive a parte feminina da igreja também, que de modo geral são a parte que mais tem unção na igreja, não querendo menosprezar aqui os irmãos, né, de modo geral, mas vemos que as irmãs têm um vínculo, parece maior com o Senhor, né? As irmãs de ciclo de oração, né? Parece que tem mais a ligação direta, né? As pessoas dizem, principalmente com as irmãzinhas lá do coque, né? Que já tem aquele antena, o coque é uma antena do Wi-Fi, né? Com o papai, é o que as pessoas dizem, né? E parece que funciona mesmo, né? As irmãs, de modo geral, elas têm uma unção da parte do Senhor muito profunda. Conheço muitas, inclusive. Então, todos os obreiros, as irmãs, todos devem continuar na unção do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. E buscando o Espírito Santo aqui no sentido amplo, aqui tanto na questão do batismo com o Espírito Santo, como também no renovo e também com os dons espirituais e o fruto do Espírito, aqui, ou seja, a plenitude do Espírito. Conclusão, nesta lição vimos
melhor, sinopse. Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Será que o nosso serviço, principalmente você que é obreiro, está sendo confirmado pelo Espírito Santo? Conclusão, nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Algumas pessoas, porque fazem um trabalho bom, são confirmados pelo homem. É um homem de Deus, mas o que o Espírito Santo acha disso? Será que o Espírito Santo tem confirmado o chamado? Será que o Espírito Santo tem de fato confirmado este negócio? O Espírito Santo é ele quem separa obreiros, é eles que separam, é o Espírito Santo que separa os obreiros. Então, será que o pastor, por exemplo, está sendo realmente guiado pelo Espírito Santo? Ele sabe quem é e quem não é, quem vai fazer e quem não vai, quem é de fato separado para obreiro e também não somente para obreiro, mas para a igreja no geral. Será que o chamado está sendo confirmado pelo Espírito Santo, a nossa vocação? E aqui no sentido amplo, os professores da Escola Bíblica Dominical, os pastores, os líderes de modo geral de todos os departamentos, as irmãs, os irmãos que ainda não são obreiros. Será que toda a igreja está tendo a sua vocação confirmada pelo Espírito Santo? Isso é uma pergunta que nós precisamos pensar muito sobre esse negócio, e se não for o caso, nós devemos, com humildade de coração, reconhecer que estamos em falha e falar como disse Davi, lá em Salmos 51:10, não retires de mim o seu Espírito Santo. Revisando o conteúdo. Número 1. O Espírito Santo foi como executor divino no ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Número 2. Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos. Número 3. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Número 4. Não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da Palavra de Deus. Número 5. Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. E que nós venhamos fazer exatamente isso. Levar a palavra do Senhor Jesus cheio do Espírito Santo, com vigor, avivados, para que quando nós falarmos do amor do Senhor, as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e o Espírito Santo convença o homem da justiça, do pecado e do juízo, e assim aceitem a Cristo como Salvador e venham fazer parte da igreja, o corpo de Cristo juntamente conosco, para que naquele grande dia venhamos todos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!